Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Após desentendimento policial rodoviário federal e assassinado a tiros na zona norte do Recife. Biscateiro é morto a bala no bairro do Mogi. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente Lupércio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas foram registrados 18 assassinatos em Pernambuco, 18 homicídios, sendo 10 deles no interior e 8 no Grande Recife. E este ano foram registrados 89 assassinatos, sendo 54 no interior e 35 no Grande Recife. Giovanni da Silva Araújo, um rapaz com 30 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na estrada da Miroeira, pertinho do Mercadinho Jesus Salvador, no córrego do Abacate, em Águas Compridas, Olinda. Crime de autoria e motivos desconhecidos. José Nelson dos Anjos Silva, 41 anos de idade, residente na rua de Vinolândia, no bairro da Várzea. Ele foi assassinado com tiros a queima-roupa na cabeça no presídio Frei Damião de Bozano, no complexo prisional do Curado, onde ele estava recolhido. O suspeito, um outro detento, Claudemir Barbosa da Silva, de 50 anos, que foi encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. José Nelson dos Anjos Silva ainda chegou a ser socorrido na emergência no Hospital da Restauração, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal por Carlos Elinaldo Macarrão e Simone Arranca-Olho, funcionário do necrotério do HR. Everton Severino João da Silva, jovem com 19 anos, residente na quadra 76, na Vila Claudete, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi assassinado a golpes de faca, peixeira em uma quadra de futebol localizada na quadra 81 na Vila Claudete. Crime praticado por elementos desconhecidos. Teria acontecido o crime durante uma bebedeira. Ele, o Everton, ainda saiu cambaleando, entrou numa casa, mas os criminosos ameaçaram a dona caso ela tentasse socorrê-lo. Daí ele saiu cambaleando para o meio da rua e acabou morrendo. O corpo foi encaminhado ao IML. Paulo Henrique Vicente da Silva, de 26 anos, residente na rua Padre Cícero, no bairro da Lama, em Cruz de Rebouças, Igaraçu, foi assassinado a golpes de faca na rua Brasil, em Manjópila, em Igaraçu, por elementos desconhecidos. A única informação é de que a vítima seria viciada em drogas. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Orlando Anunciação Bandeira de Cristo Filho, um rapaz de 24 anos de idade, residente na rua São Miguel, em Afogados, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Pedro Cabral de Oliveira, lá em Afogados, ao lado de um carro Gol vermelho, veículo de uma locadora, que ficou perfurado de balas. Homens desconhecidos no outro carro, um prata, provavelmente um Onix, cometeram o crime. Um amigo do Orlando ficou ferido e foi socorrido na emergência no Hospital da Restauração. José Rodrigo Martins de Araújo, residente na rua 16 de Outubro, no bairro dos Torrões,
Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Guarita, lá nos Torrões, pertinho da Academia Arena, Equador, por 3 homens que fugiram num carro não identificado. De acordo com informações, José Rodrigo Martins de Araújo seria um ex-presidiário por tráfico de drogas e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E na Ceasa, todos sintonizados aqui no Jornal, os trabalhadores, ambulantes, motoristas, comerciantes, inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tarso, e também o segurança Aziel. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual lá em Igaraçu, o publicitário Fábio Gondim, a esposa Vera Borba em Casa Amarela, Cleonice e os funcionários do restaurante Pajaraca no Sítio dos Pintos ligados na Jornal, o advogado Dr. Edilson Gondim, a bodega do Gogó, Tião do Água Mineral, Adriano da Feijoada do João no Iquecepe, Chico da Charque no Camelódromo, Edilson, também Renato Vasconcelos, o Coração de Leão do Curado 4 e o advogado Paulo André, filho do radialista Juruna, Edivaldo Cardoso, Rubens Rafael, comissário, sargento Paulo Roberto do Vasco da Gama e o comissário Cardoso da Delegacia de Belém de São Francisco, Neto Brasil, Rani, Andréia, Dedeu da Mercearia no terminal do Alto do Mandu, Djalma do Par da Língua também no Alto, sargento Cândido diretor do Bloco Azulão do Engenho do Meio, Douglas é funcionário do IML, sintonizado na Jornal. E o Nelson, que trabalhou na SDS, mora no terminal de Palmareiro Paulista. Ele é amigo de Marcel e Terezinha do Caetés 1. Nelson é filho de Dona Marisete, do Jardim Brasil 2. Alexandro Andrade dos Santos, de 38 anos, e Rogério do Nascimento, 30 anos. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo na rua Santa Terezinha, no centro, em Timbaúba, por elementos identificados como sendo Chiba, Galeguinho e outros, que não foram identificados. As vítimas, Alexandre morreu no local e Rogério foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA. Em Timbaúba, ele foi em seguida removido aqui para Recife, para o HR. A idosa Cosma Soares Ramos, de 60 anos de idade, e a filha dela, Rosália Soares Ramos, 18 anos, foram assassinadas com disparos de arma de fogo ontem por volta das 2 horas da tarde, na própria residência, localizada na Rua 6, no Alto Dois Irmãos, loteamento Primavera, em Paudalho. 2 homens desceram de uma motocicleta, invadiram a residência e meteram bala. A mãe morreu no terraço da residência, sentada a uma cadeira de rodas. A filha morreu em cima da cama no quarto. De acordo com informações, o duplo homicídio pode ter ligação com o tráfico de drogas. Os corpos de Cosma Soares Ramos, 60 anos, e a filha, Rosália Soares Ramos, 18 anos, foram trazidos aqui para Recife, para o IML. Um rapaz sem nenhuma identificação foi assassinado com pauladas na cabeça na rua Professor Eudócia Ferreira, na localidade dos Terreiros, em Vitória de Santo Antão. Crime praticado por 2 homens desconhecidos. De acordo com informações, a vítima costumava praticar pequenos furtos na localidade. Luiz João da Silva, um idoso de 80 anos, foi assassinado a pedradas na rua São Sebastião, ou rua Arco Verde, pertinho da rádio, no Alto da Santa, em Timbaúba. E o suspeito, o próprio filho do idoso, minha gente, isso mesmo, Damião Luiz da Silva, de 48 anos de idade. Ele chegou em casa bêbado, brabo, quebrando tudo, e quando o pai foi reclamar, ele passou a agredir o pai com pedradas até que o matou. O sujeito, o amaldiçoado, foi encaminhado à delegacia de plantão em Goiânia, onde foi autuado em flagrante. José Cláudio da Silva, de 21 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Praça do Cruzeiro, em Chã de Alegria, por um elemento que fugiu na motocicleta. José Cláudio ainda chegou a ser levado para a unidade mista local. Francelino Lima da Silva, de 32 anos de idade, este foi assassinado a bala no centro da cidade de Pesqueira, no crime de autoria e motivos ignorados. José Alves Balbino, de 36 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira na rua João da Luz, distrito de Japitacá, que fica em Guaracina, no interior do estado. E o suspeito foi preso em flagrante. Marcos Antônio Alves Bezerra, que tem 24 anos de idade. Após desentendimento, o policial rodoviário federal é assassinado a tiros na zona norte do Recife.
Biscateiro é morto a bala no bairro do Mogi. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana. Júlia Ellen, completando 15 anos. Ela mora na destilaria no Cabo de Santo Agostinho. Júlia é filha de Cal Mecânico e Adriana. Dona Lúcia é genro de Cal Mecânico. Dona Lúcia também está aniversariando. Ela é a avó de Júlia Ellen. E essa festa será na casa de Bruno, também genro Dona Lúcia, na cidade de Garapunucaba. Essa turma é amiga do nosso Cabral Lima, operador, amigo da gente. Jaqueline Vicente de Oliveira Kel está completando 41 anos, mora na Rua Atum, Brasília Teimosa. O esposo dela é Mendes, o compadre é Zé do Peixe e os amigos da família, Marcelo, Nádia, Mauro, Leonardo, Gena e também Dona Ivone. Júlio César completando hoje 7 anos, mora no Alto Nossa Senhora de Fátima, no Vasco da Gama. Ele é neto do taxista Nido Chibata, que também está aniversariando. É festa dupla. Os gêmeos Heleno e Helena do bar na Rua Rubi, nos Torrões. O irmão dos dois, Dão Doido, é quem vai preparar a festa. Geoflan Dias hoje está completando 30 anos que trabalha na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o tenente Heleno Olímpio da Silva, o sargento José Antônio dos Santos e a pensionista Evani Lins de Souza. Valderezo Januário dos Santos, um idoso de 79 anos de idade, saiu de casa de bicicleta antes de ontem, e ontem ele foi encontrado morto a facadas no sítio das Moças, em Sanharó, crime praticado por elementos desconhecidos. E o corpo foi localizado em um poço na propriedade onde ele criava gado. O corpo de Valderezo Januário dos Santos, de 79 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O deficiente mental Elias Nunes Lopes, de 30 anos de idade, aposentado, foi assassinado a bala na Rua Belém, na Rua Rubem Ferreira de Melo, em Brejão, no interior do estado. Um elemento desconhecido cometeu o crime no momento em que o aposentado estava em um bar, mas, segundo informações da polícia, o rapaz deficiente mental pode ter sido assassinado por engano. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Mais gente sintonizada aqui na Jornal. Os funcionários do cemitério Parque das Flores, a administradora Ione, o fiscal Paulo Cabeludo e os coveiros Buiú, irmão Paulo Formiga Boca e Paulo Alegria, que mora no Córrego do Abacaxi. Na macaxeira estão a família de Mamá e também o Gênio Festas, com a esposa Aninha e a filha Emily Camille. O subtenente Charles Bibia, Toninho Mangaba, o delegado Floriano e o maqueiro do hospital da PM, Leto Cabeça, todos na Rua Frei Casimiro, em Santo Amaro. No terminal do Aleno Tiro estão lá Joia e o pai dele, seu Sula da Barraca. No Pina estão Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. Na Orla, no Janga, pertinho da casa de festas de Reginaldo Maia, estão lá Cabeludo da Biritolândia, também Gilberto da Coxinha, Galego do Peixe e o presbítero Damião do Açaí e dos Lanches. E ainda na Orla do Janga está lá Dona Célia, que é mãe dos jogadores de futebol Clécio e Lúcio. Lúcio, ex-Palmeiras, ex-Grêmio. Edmilson, taxista, e a mãe dele, Dona Cal, na laje do seu Antônio, Nova Descoberta. Do loteamento Conceição, em Palmeiras Paulista, Sargento Nery e a esposa Suzy, sintonizados aqui na Rádio Jornal. Ônibus que fazia a linha PE15 Boa Viagem foi assaltado na Avenida Gaminon Magalhães, no Salgadinho, Olinda. 2 elementos armados roubaram os passageiros. Um dos elementos, ele foi atacado pela polícia militar, reagiu, trocou tiros e conseguiu fugir. O comparsa dele não, se deu mal. Ele se escondeu debaixo do viaduto lá em Salgadinho e foi capturado. Trata-se de Marcos Melo de Araújo, 30 anos, residente na Rua Maria Luísa, lá no Salgadinho. Com ele, a polícia apreendeu uma faca peixeira e ele, inclusive, ficou machucado nessa tentativa de fuga. Foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da cidade Tabajara e depois autuado em flagrante. Um micro-ônibus de transporte complementar foi assaltado na Avenida Eixo de Integração, em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes, por 2 homens armados que roubaram dinheiro da renda e pertences dos passageiros.
Um ônibus da empresa Cidade Alta que fazia linha Conjunto Beira-Mar foi assaltado na Avenida Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, no Janga. Um só elemento armado de revólver levou o dinheiro da renda e pertences do cobrador. E um ônibus da Globo foi assaltado na Avenida Norte, em Casa Amarela. Um só elemento estava armado com a tesoura e foi inclusive dominado por um passageiro juntamente com o motorista. Guilherme José da Silva, de 26 anos, mora na rua Campo Alegre, na Mangabeira. Ele foi entregue a policial militar, levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta e depois removido para a central de plantões na capital, onde foi autuado em flagrante. David Lima Pereira, de 21 anos de idade, residente na Avenida Liberdade, no bairro da Várzea, foi baleado por uma pessoa de identidade não informada e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Júlio César Queiroz, de 41 anos, residente na rua Dom Vital, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Ele deu entrada na emergência do Hospital da Restauração bastante machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Cícero Nunes da Silva, 62 anos, residente na rua Fredo Godoy Bonito, na cidade de Bonito. Ele sofreu um acidente automobilístico e foi trazido para Recife para o HR. Valmir Vicente Ferreira, 47 anos, residente na rua da Serraria, no bairro Santa Terezinha, em Paudalho, foi atropelado por um carro não identificado e trazido para Recife para o HR. Valdemir Amaro da Silva, 48 anos, residente na rua Juraci Camargo, em Jordão, no Recife, sofreu um acidente. Ele pegava de motocicleta e foi atingido por um carro não identificado e bastante machucado, foi socorrido no HR. José Wilker Faustino Barbosa da Silva, 32 anos, residente na rua Paulo Guerra, em Aliança, sofreu um acidente. Ele estava de moto e foi atropelado por um carro não identificado e socorrido no HR. Gleison José da Silva, 32 anos, residente na segunda travessa Dona Carentina, em Jordão Alto. Ele foi atropelado quando estava numa motocicleta e o veículo causador do acidente não foi identificado e ele foi socorrido no HR. Maria Betânia Pereira da Silva, 36 anos, residente na quadra 72 em Palmares. Ela ficou machucada, vítima de uma colisão entre dois veículos e foi socorrida no Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Piscadeiro é morto a bala no bairro do Mogi. Israel dos Santos de Sá, com 23 anos de idade, um piscadeiro residente na rua Fiaca, na comunidade do Caçote. Ele foi assassinado a bala na rua Randolfo Pinto Ferreira, no bairro do Mogi. Crime praticado por homens no carro não identificado. E a única informação é de que ele seria usuário de drogas. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Após desentendimento, policial rodoviário federal é assassinado a tiros na zona norte do Recife. A notícia com a companheira repórter Cíntia Ferreira. A Polícia Civil de Pernambuco investiga a morte de um policial rodoviário federal. O crime aconteceu na madrugada deste domingo em uma hamburgueria que fica na Avenida Norte, no Alto do Mandu, em Casa Amarela. O policial rodoviário federal Eduardo de Souza Lima Júnior, de 37 anos, estava de folga e com um grupo de amigos quando foi surpreendido por dois homens que chegaram atirando. O policial morreu na hora com 2 tiros na cabeça. De acordo com o delegado João Brito, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, a vítima teve um desentendimento com os seguranças de um outro bar que também fica na Avenida Norte. Ainda segundo informações da polícia, os seguranças do estabelecimento teriam visto que a vítima estava armada e foram abordá-la. Eduardo teria dito que era policial, mas uma discussão teria começado. A vítima resolveu sair do local e foi lanchar com os amigos em uma hamburgueria, onde foi morto em seguida. O dono da lanchonete foi baleado na perna e na barriga. Ele foi socorrido para o Hospital da Restauração, mas já recebeu alta. Uma jovem que estava com o policial também foi baleada de raspão, mas não precisou de atendimento. Algumas testemunhas prestaram depoimento no DHPP sobre forte esquema de segurança. Cíntia Ferreira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Porta M780 e FM 90.3.